Olá, boa noite. Seja bem-vindo em mais uma aula sobre responsabilidade civil do Estado. Peço a você que, se possível, assista a aula anterior para que juntos possamos estudar e para que você melhor compreenda. Vamos lá. Revisando um pouquinho, a regra é a responsabilidade civil do Estado com base na teoria do risco administrativo, que culminará na responsabilidade objetiva. Como assim, Pamela? Você acabou de me mandar assistir, pedir, que eu não mandei nada, você acabou de pedir para que eu assista a aula anterior e vai falar novamente sobre o mesmo assunto? Sim, vou falar, porque revisão também é importante, então você vai revisar 2 vezes. Quando a gente fala sobre responsabilidade objetiva, eu estou falando sobre uma responsabilidade em que eu não vou apurar o dolo e a culpa. Mas para isso eu preciso que haja 3 elementos da responsabilidade civil. Quais sejam? A conduta, o nexo de causalidade e o dano. Essa conduta ela pode ser omissiva, ela pode ser omissiva. Essa conduta ela pode ser um ato lícito ou ilícito. E esse dano, geralmente é um dano. Logo, a vítima ou quem sofreu o dano não está muito feliz. E o nexo de causalidade é aquilo que liga a conduta ao resultado. Isso te lembra, eu acho que inclusive um pouquinho sobre direito penal. Então, essas 3 coisas você precisa averiguar e verificar quando nós estivermos falando sobre responsabilidade civil do Estado. Correto? A responsabilidade civil do Estado, com base na teoria do risco administrativo, admite a exclusão com base no quasi fortuito, força maior, culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva da vítima. Durante esse período, durante esse ato em que eu fiquei sem gravar a aula, eu recebi várias perguntas sobre quando a vítima concorre para o resultado, quando a vítima concorre para o dano. E nesses casos, é imperioso lembrar que quando a vítima concorre, quando há culpa concorrente da vítima, em geral, há uma minoração da indenização. Então, se essa vítima iria receber 100 mil, ela passa a receber 50 mil, tendo em vista que ela também concorreu para o resultado. Não há totalmente uma exclusão, porque, em geral, há uma conduta do Estado e há uma conduta da vítima que gerou aquele resultado, certo? Então, vamos lá. Quando nós falamos sobre uma conduta do Estado que gera atos ilícitos, o que é ilícito, gente? É aquilo que fere a legalidade, ou seja, o Estado tem que fazer somente aquilo que está previsto em lei. Ele não pode fazer somente aquilo que ele quer e se a lei negar, se a lei vedar aí que ele faz. Não, vamos lá. Muito embora a gente fale sobre as questões de conveniência e oportunidade na administração pública, o Estado deve obedecer estritamente o princípio da legalidade previsto na nossa Constituição. Assim, quando o Estado viola a lei, quando o Estado tem um dever e ele não cumpre esse dever, o que acontece? Ele estará cometendo uma conduta que gerará uma responsabilidade civil e, em alguns casos, essa responsabilidade será responsabilidade objetiva, com base na teoria do risco administrativo, certo? Há ainda condutas lícitas. Por exemplo, quando o Estado, ele impõe uma limitação administrativa. Pamela, o que é uma limitação administrativa, já que a gente está falando numa aula sobre responsabilidade civil? A limitação administrativa é quando o Estado fala assim, olha, você não pode construir acima de determinado perímetro. Olha, esse teu imóvel aqui está sobre uma área de proteção ambiental, de acordo com essa nova lei. Sendo assim, você não pode construir ou você não pode desmatar até determinado limite, por exemplo. Quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando sobre uma limitação administrativa. E dependendo da limitação administrativa, isso pode gerar um dever de indenizar. Certo? Dependendo, não é toda a limitação administrativa que gera um dever de indenizar. Isso a gente vai aprender lá na frente, quando a gente estiver discutindo um pouco sobre desapropriação, sobre desapropriação indireta, por exemplo, sobre limitação administrativa, que não é o assunto da nossa aula.
Isso é só para a gente revisitar, e eu vou sempre tratar aqui de temas que são ligados também ao direito civil. Eu vou estar sempre falando conduta, responsabilidade, conduta, nexo de causalidade e dano. Então, quando você estiver fazendo a sua prova de concurso, seja você estudando para a OAB, você tem que ter sempre isso na sua mente. Ainda que eu esteja numa prova, se eu estiver falando sobre contratos de direito administrativo, eu tenho que lembrar, fundamentar, nem que seja um pouco lá, pegar os contratos lá no artigo 422 do Código Civil e mencionar, não se esquecendo, por óbvio, das cláusulas exorbitantes, de algumas cláusulas que são próprias do contrato administrativo. Mas nesse caso da responsabilidade civil, eu devo sempre falar sobre o 927, sobre o 186, sobre o 187 do Código Civil. Beleza? Então vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho uma obra executada pela própria administração. Então, a própria administração está lá cavando. A administração pegou os pedreiros da prefeitura e colocaram lá para consertar aquele muro daquela escola. E aquele muro caiu em cima de alguém. Neste caso, o próprio Estado tem o dever de indenizar aquela pessoa, certo? Agora, vamos imaginar que eu esteja falando sobre uma concessionária de serviços públicos. E lá na frente, numa próxima aula, a gente vai falar também sobre concessão. O que é a concessão? Tem lá todo um processo licitatório, o Estado, quer transferir aquela exploração ou aquele serviço para um terceiro. Quando isso ocorre, nós estamos falando sobre concessão. Há vários tipos. Eu posso falar sobre licença, eu posso falar sobre autorização, mas quando eu estou falando sobre concessão de serviços públicos, eu sempre passo, inclusive, por um processo de licitação. Correto? Então, se é um contratado que está fazendo essa obra e etc., e neste caso, o Estado ele vai responder somente subsidiariamente. Quando ele não atuar com o objetivo dever de cuidado, ou seja, a chamada culpa em vigilando, de não ter contratado bem aquela pessoa para estar trabalhando no seu local. Mas, em regra, neste caso, quando eu estou sobre um regime de concessão, quem vai responder vai ser o concedido, aquele que está explorando a atividade. Perfeito? Então, vamos seguindo. Sérgio Cavalieri Filho, ele fala algo que eu acho muito importante, eu vou ler aqui para você, prometo não ser enfadonha. Já ficou registrado que a Constituição responsabiliza o Estado objetivamente, apenas pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Logo, não responsabiliza por atos predatórios de terceiros, como saques em estabelecimentos comerciais, assaltos em via pública, nem por danos decorrentes de fenômenos da natureza, como enchentes ocasionadas por chuvas, inundações, deslizamentos, encostas, desabamentos, simplesmente porque tais eventos não são causados por agentes do Estado. Vamos lembrar lá do artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição. Mas aí você pode falar, Pamela, mas eu sempre vejo que o Estado não observou o devido dever de cuidado e deixou com que as pessoas mais pobres, hipossuficientes econômicas, financeiras, etc., construíssem em determinado local. Neste caso, o Estado pode ser responsabilizado? Neste caso, eu preciso averiguar, de fato, a responsabilização do Estado naquele caso concreto. A gente precisa averiguar se aquilo dali, se houve um processo de, olha, essas pessoas invadiram o local, olha, o Estado permitiu que construíssem naquele local. Então, tudo isso deve ser averiguado. Só quando eu estou falando, olha, eu tenho uma rua aqui, não tem problema nenhuma nessa rua, houve uma chuva torrencial, o rio transbordou, como aconteceu, por exemplo, lá em Petrópolis. Houve uma chuva torrencial desproporcional naquele local. O Estado ele não pode ser responsabilizado. Da mesma forma que o Estado não pode ser responsabilizado se você sofreu um assalto na rua. Olha, o Estado falhou com o dever de segurança. Mas o Estado, ele não é um garantidor, tecnicamente falando, a gente não está falando sobre a teoria do risco integral e a gente também não está falando sobre um Estado garantidor universal no sentido de que tudo que acontecer com você na rua, na via, o Estado vai responder. Não é sobre isso que a gente está falando. Para eu apurar a responsabilidade civil do Estado com base na
Teoria do risco administrativo, eu preciso dessas 3 coisas. Conduta, apareceu 4 aqui no meu dedo, mas vamos lá. Conduta, nexo de causalidade e dano em via de regra. Bom, após 10 minutos, após esse resumão de várias perguntas que me enviaram, via Instagram, via WhatsApp, etc., vamos falar aqui agora sobre a responsabilidade por omissão. A responsabilidade por omissão, se ela for genérica, ela será subjetiva, ou seja, eu devo apurar se houve culpa. Pamela, mas você acabou de falar que em via de regra só tem que analisar conduta, nexo de causalidade, dano. E agora você voltou novamente para o Código Civil para falar sobre culpa? Sim. Porque na omissão genérica eu preciso ver que o Estado deveria agir e ele realmente não agiu. E você só vai entender isso quando eu começar a falar alguns exemplos aqui com você. Na omissão específica, eu estou falando de uma responsabilidade objetiva do Estado. Vamos imaginar que o Estado tem o dever de preservar as vias da cidade. O Estado, a prefeitura e etc. A gente não está entrando nesse mérito, tá? E aí tem um buraco no meio da via. Você está vindo com o seu automóvel, dirigindo, e tem um buraco no meio da via. Você cai no buraco. O poder público não colocou sinalização de que lá havia um buraco. O poder público sequer notou que o buraco ali estava. Deu aquele momento de silêncio pensando em utilizar palavras adequadas. O poder público sequer pensou que havia um buraco naquele local. Neste caso, eu estou falando de uma omissão específica. Um buraco estava ali e o Estado tinha o dever de preservar a via pública, garantir a segurança dos cidadãos. E o Estado assim não fez. Então, para a gente entender um pouquinho sobre omissão específica, omissão genérica, eu vou ler alguns julgados, algo que eu estou prometendo antes de fazer a primeira live. E lembrando que na próxima eu vou falar um pouco, eu vou ler questões e responder questões da OAB, vou fazer um bloco só de OAB, e vou fazer um outro bloco com questões de carreiras jurídicas, correto? E vou fazer um PDF para ficar guardado aí para você. Então vamos lá. Vamos conversar agora sobre, dar um exemplo para você, sobre responsabilidade por morte de detento. Isso é um tema de grande debate. Por que é um tema de grande debate? Porque, a depender do caso concreto, a gente vai estar falando de uma omissão específica, e a depender de um caso concreto, a gente vai estar falando de uma omissão genérica. E aí eu vou ler para você só o iniciozinho do julgado, para você entender um pouco. É um recurso extraordinário esse julgado, e fala sobre a responsabilidade civil estatal com base no artigo 37, parágrafo 6º. Ele fala: a omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o poder público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado. Então, uma pessoa foi presa, ela está no presídio sob a tutela do Estado. Então, o que o Estado tem o dever de garantir com que essa pessoa cumpra a sua pena e garantir a integridade física da pessoa para que ela cumpra a sua pena. Afinal, não há pena em caráter forçado, afinal, não há pena perpétua nesse país, certo? E aí nós estamos falando sobre dignidade da pessoa humana, nós estamos falando sobre diversas outras coisas, e se você é um brasileiro razoável, você sabe muito bem que de per si, e a gente tem inclusive um caso aqui de uma penitenciária aqui do Rio de Janeiro, que a ONU responsabilizou depois de várias reclamações e etc., porque o presídio não tinha um mínimo de dignidade para dar para os presos. Então, o Brasil foi condenado a indenizar esses presos, e toda a pena que foi cumprida ali, salvo engano, deveria ser contada em dobro. Certo? Não estou aqui para militar para o lado direito nem para o lado esquerdo, estou aqui para te trazer fatos. Enquanto você estiver fazendo a sua prova, você também ali não está fazendo juízo de valor, você está estudando. Então, vamos lá. E aí, o que aconteceu nesse caso aqui em específico? A morte do detento, ele pode ser ocasionado por várias causas, está dizendo o julgado. Homicídio, suicídio, acidente ou morte natural.
sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote precauções exigíveis. Então, vamos imaginar que o Estado adotou todas as precauções. O preso ele está em sua cela, o preso não possui elementos cortantes, o preso não possui faca, o preso no máximo que tem ali é o seu colchão e etc. Mas o preso, por algum motivo, consegue se suicidar. O Estado vai responder por aquele suicídio? Eu estou falando aí sobre uma omissão genérica ou sobre uma omissão específica? Vamos imaginar, o Estado não tinha como prever que aquela pessoa iria se suicidar. Ele adotou todas as medidas, ele não tinha nenhum transtorno psicológico, ele tinha atendimento psiquiátrico, uma prisão da Suíça, olha, o melhor dos mundos. Eu estou falando de uma omissão específica para gerar uma responsabilidade objetiva do Estado? Não. Eu estou falando sobre uma omissão genérica. O preso infartou dentro da cela. O preso tomava os medicamentos, o preso era cardiopata, tomava todos os medicamentos, era acompanhado pelo médico do presídio, mas em razão de uma patologia, o preso faleceu. O Estado vai ser responsabilizado por isso? Não. Agora, e neste caso, inclusive, eu deveria apurar se houve conduta, nexo de causalidade e dano, mas eu estaria falando, assim, bem relapsamente, de uma omissão genérica, não de uma omissão específica. Agora vamos imaginar, presídio brasileiro, certo? Você viu Carandiru, você viu Tropa de Elite, né? E aí você sabe que existem facções rivais. E você sabe também que os presídios são divididos, muitas das vezes, por facções rivais. Neste caso, inclusive quando você está falando em presídios federais, você separa os presos perigosos para que não haja troca de informações, etc, etc. Se por um acaso acontece algum desentendimento entre algum agente penitenciário, ou até mesmo entre o diretor do presídio e o preso, e ele, num objetivo de vingança, vai lá e coloca aquele preso junto aos seus inimigos da facção rival, e esse preso morre. O Estado, neste caso, tomou todas as medidas e todas as precauções? A gente está falando aí, neste caso, de uma omissão específica, correto? A gente não está falando sobre uma omissão genérica. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente escuta assim, olha, morte de presídio, morte de detento em cadeia, é sempre omissão genérica ou sempre omissão específica. Pera lá, vamos raciocinar? Não vamos cair em qualquer pegadinha, sair lá marcando, a gente tem que parar com esse negócio. Assim que terminei a primeira aula, eu recebi várias pessoas querendo receitas prontas. Pamela, e neste caso? Eu falei assim, então vamos raciocinar juntos? E a própria pessoa chegava ao resultado. Não grave, tente raciocinar. Tem um processo aqui do TJRJ, eu não vou ficar dando número de julgado, porque eu sei que você não vai correr atrás para ler. Então, eu não vou ficar vendo. Se você fizer assim, uma consultinha básica, você vai buscar no Juiz Brasil, no site da STF, no site da STJ. E todos esses julgados vão estar lá no site do Dizer o Direito. Vou citar aqui um outro julgado sobre responsabilidade do ente público. Muito importante. Isso aqui é muito importante. Responsabilidade da concessionária quando tem assaltos dentro do ônibus, assaltos dentro do vagão. Tem aquele cara que fica bulinando as mulheres dentro do ônibus, que inclusive gera uma responsabilidade criminal. Neste caso, a concessionária de serviço público, lembrando lá no 37, parágrafo 6º, e lembrando que eu te disse lá no início, olha, ela responde objetivamente, certo? Lembra disso, que eu falei lá no início. Nada que eu fale fica perdido, assim. Às vezes você tem que puxar aquela informação de lá de trás para você entender o que eu estou falando aqui agora. A concessionária de serviço público, ela responde. Como ela responde, o Estado só vai responder subsidiariamente em caso de culpa invigilento. Certo? Correto? Entendido essa questão? Então, não tem, neste caso, eu posso falar que houve uma conduta da concessionária, o fato do homem entrar, olha, eu tô punindo atos preparatórios agora, o cara pensou, ele entrou, eu posso punir porque o cara estava com a intenção de bulinar, o cara entrou no vagão. Houve um nexo de causalidade. Qual foi? A ação dele de não respeitar aquela mulher ou aquele homem ou quem quer que seja, de assaltar as pessoas que estão naquele ônibus, certo? E aí?
O que o Estado tem a ver? O Estado não pode virar um segurador universal, ele não responde com base na teoria do risco integral. Quando eu falo segurador universal, gente, entenda dentro desse contexto, tá? Por favor, dentro desse contexto aqui que eu tô falando. Quando nós falamos, por exemplo, na mesma situação, eu tenho um assalto, eu tenho um policial à paisana. O policial à paisana, ele tem um dever jurídico de, se ele está vendo um crime acontecendo, ele tem dever jurídico de evitar aquele resultado. Aí o policial pega, saca a arma e tenta evitar o resultado e começa uma troca de tiros dentro do ônibus. E esse tiro atinge o motorista. Há uma responsabilidade civil do Estado? Há uma responsabilidade civil do Estado, neste caso. E aí, quando eu falo, vou até achar aqui o julgado para ser bem mais enfática aqui, para não jurar nenhum tipo de ruído. Fala assim, a atuação do policial na qualidade de agente estatal é irrelevante o fato dele se encontrar ou não em serviço. O julgado fala sobre isso, salvo engano é um julgado do STF, de relatoria... Não sei de quem é a relatoria, não consigo achar aqui. Não consigo achar aqui. Mas, salvo engano, essa do roubo, eu inclusive acho que é uma... Não é tese não, a tese é outra. Então, você precisa se atentar. Eu havia um agente do Estado, ali naquele momento, no seu dever, nossa, mas no dever, houve um dano. O policial cometeu um ato ilícito? Não. Aí depois você vai discutir se ele deveria estar... Ele tentou evitar o resultado, ele agiu dentro daquilo que ele poderia agir? Dentro do meu contexto, sim, tá? Sem entrar, mas dentro do meu contexto tá tudo certinho. E atingiu uma pessoa, pronto. A conduta do policial foi lícita, mas atingiu um terceiro. Nesse caso, o Estado vai responder pelo óbito daquele motorista, de quem quer que seja atingido. Houve um processo aqui em que um militar estava saindo de serviço. Olha, escuta esse caso. O militar estava saindo de serviço e ele foi abordado por criminosos. O criminoso achou que ele era policial militar, mas ele era do Exército. Daí ele resolveu processar o Estado, porque segundo ele só foi agredido e assaltado porque ele foi reconhecido como policial militar. O Estado falou assim, não tem omissão, o Estado não, o Judiciário. Não tem omissão genérica, não tem omissão específica, nesse caso, nem pensar. Nesse caso, infelizmente, não vai colar. Ele fala aqui no julgado, teoria do risco administrativo, que não se confunde com o risco integral. Distinção entre responsabilidade objetiva por omissão específica e responsabilidade subjetiva por omissão genérica. Então, neste caso, eles entenderam que a morte do... não, esse aqui é um outro. Isso. Nesse caso, eles entenderam que não havia responsabilização do Estado e etc. E seguiram o baile, tecnicamente falando, tá? Outra situação importante sobre presídio. Imagine a seguinte situação hipotética. Se você é concurseiro, você já ouviu isso, mas eu preciso repetir. João cumpria a pena em regime fechado em um presídio. Em 10 de março, ele conseguiu fugir e ficou escondido na casa de um amigo. 3 meses depois da fuga, João juntou-se a uma organização criminosa e atirou contra José. José acabou morrendo. Olha, ele fugiu da cadeia. Aí agora, já em 2023, ele se associa a uma organização criminosa, comete um crime, morre uma pessoa. O Estado pode responder porque ele fugiu e ele acabou matando uma pessoa? Não. Cadê a conduta? Cadê o nexo de causalidade? Cadê o dano? Existe, tá? Mas cadê a conduta? O dano é a morte, gente, da pessoa que foi atingida, do José. Agora, cadê a conduta e cadê o nexo de causalidade? Não existe. Como é que o Estado vai responder? Se já se passou tanto tempo. Agora vejamos. Caso típico de Rio de Janeiro, mas não sei nem se foi no Rio. Bandidos entram com um helicóptero no presídio e resgata o presidiário e vai-se embora. Nesse caminho,
na troca de tiros, atinge uma pessoa que passava pela via do outro lado do presídio. Atinge o tiro do policial. A responsabilidade do Estado? Sim, a responsabilidade do Estado. Certo? E nesse caso eu tenho que apurar ainda assim conduta, nexo de causalidade, eu tenho que ver o dano. Inclusive eu posso arriscar que neste caso eu posso estar falando inclusive de é porque eu não posso nem falar de uma omissão, né? Porque na verdade foi uma comissão, foi um ato. Então, quando a gente olha todo esse contexto, o Estado responde, mas para isso eu preciso analisar as questões de um ponto a ponto. Para terminar, algo que sempre bate na porta do judiciário é em casos, por exemplo, que o Estado contrata uma empresa e essa empresa, por algum motivo, deixa de pagar um funcionário, e esse funcionário entra com uma reclamação trabalhista em face do Estado, em face da empresa, em face de todo mundo. É pacífico o entendimento que, neste caso, se verificar a responsabilidade da empresa, o Estado responde subsidiariamente. Então, vou ler aqui alguns temas de repercussão geral do STF para a gente terminar, para a nossa aula não ficar muito longa. Tema 362. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos e artifícios, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para o funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular. Eu, a primeira vez que fiz uma questão de concurso sobre esse tema, eu respondi que o Estado era responsável. Porque o que veio na minha cabeça? Olha, havia uma fábrica no meio do nada. No meio do nada não, numa área residencial. E o Estado não percebeu. Claro que o Estado tem que ser responsável. Mas aí, como é que o Estado vai saber? O Estado é um segurador universal, ele tem olhos em todo lugar. As pessoas vivem escondidas, correto? Houve algum processo administrativo? Houve algum licenciamento? Não houve. Então, como é que o Estado vai ser responsável se não houve? Se ele nem sabia, não houve nenhuma tentativa ou comunicação de que aquele local ali existia e que ali funcionava uma fábrica. Então, o Estado, neste caso, não pode ser responsabilizado. Tema 512. O Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público, organizado por pessoa jurídica de direito privado, quando os exames são cancelados por indícios de fraude. Você, concurseiro, meu amigo concurseiro. Vamos lá. Quando a gente fala de responsabilidade subsidiária, quem iria responder, tecnicamente falando, objetivamente, seria a empresa contratada, FGV, VUNESP, CESP, seja lá a FCC, seja lá quem for. E aí nós lembramos daquele caso lá, acho que concurso para a polícia, salvo engano, foi do Paraná. Neste caso, o que aconteceu? O tema do STF fala sobre fraude, mas nesse caso, o que aconteceu? Havia diversas impugnações, processos administrativos, requerimentos, consultas das pessoas e dos candidatos sobre se a prova se realizaria ou não, porque ainda nós estávamos numa fase delicada de pandemia, etc, etc. Durante toda a semana, a empresa falou que tinha condições de fazer e que haveria a prova. Pois bem, os candidatos se deslocaram até o local. Chegando ao local, por volta de 5 e pouca da manhã, eles publicaram um ato suspendendo a prova, alegando que não tinha estrutura para aplicação da prova, que não tinha pessoal para aplicação da prova, que não tinha estrutura para aplicação da prova. O Tribunal de Justiça daquele local concedeu indenização a diversos candidatos que sofreram prejuízos, porque imagine, a conduta, certo? Você marca uma prova, você desmarca a prova, há consultas informando, olha, vocês estão obedecendo os requisitos adequados para ter a prova? Tem local adequado? A prova tem muita gente, tem sala para todo mundo? A pessoa está falando, olha, tem. Anexo de causalidade, ou seja, marcou a prova, todos foram para a prova e não teve prova. E há dano. O dinheiro que o candidato que mora longe gastou com passagem,
O candidato gastou com a inscrição, o candidato gastou com hospedagem, o candidato gastou com material para estudo, mas o material para estudo faz parte. Mas dada todas as circunstâncias, de todos os avisos, de tudo que foi feito, naquele momento, naquele caso concreto, o Tribunal de Justiça do local entendeu sobre a responsabilidade do Estado naquela circunstância e da comissão organizadora. E aí, provavelmente, o Estado deve responder subsidiariamente, e aí eu vou correr atrás do julgado, porque foram julgados isolados, e isso não chegou ao STF, ao STJ, no sentido de não ter precedente sobre, tá? Mas eu vou procurar e vou fazer um post durante essa semana, que eu vou tentar ser mais ativa aqui nas redes sociais, para avisar vocês. Para avisar não, só para ajustar, saber o tribunal e etc. E aí tem um tema 592 que fala, olha, o Estado é responsável pela morte de detento. Mas você deve averiguar isso bem no caso concreto, gente. Não sai dizendo que o detento morreu, o Estado é responsável, tá? Vai com calma. O Estado ainda responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais, que no exercício de suas funções causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa sob pena de improbidade. Esse tema bateu muito à minha porta, porque há um tempo atrás eu estava fazendo uma inicial em que o dano foi cometido lá pelos idos de 1993 e etc. E nessa época havia uma lei vigente. E neste caso, o juiz, não havia prescrição, tá? Porque eu falei, lá em 1993 não havia prescrição, porque com base na teoria da actio nata e diversas outras teorias, a pessoa só descobriu o erro da sua certidão de nascimento quando ela foi pedir a segunda via, porque não havia o registro da segunda via no cartório. Eles não averbaram, não fizeram o registro da retificação da certidão de nascimento. E ela só descobriu isso ano passado. Então, não havia de se falar sobre prescrição. Mas naquele caso em específico, o juiz mandou emendar a inicial, porque havia se colocado na inicial o Estado, mas mandou emendar, porque na época aplicava-se uma outra legislação, mas você, hoje, e aí eu coloquei isso no Instagram, e aí gerou bafafá e etc, etc. Mas lembrando, vou repetir, o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que no exercício de suas funções causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso, ou seja, lembrando que nós falamos na semana passada sobre a teoria da dupla garantia, você não pode estar no polo passivo, o tabelião e o Estado. Não pode estar no polo passivo o policial que atingiu o motorista lá no incidente do ônibus que eu acabei de contar e o Estado. Nós não aplicamos a teoria da dupla garantia, correto? Vai caber ação de regresso, ou seja, quando findar aquele processo, o Estado vai ajuizar ação contra aquele servidor público. E neste caso, inclusive, ele vai apurar se houve dolo ou culpa, se ele observou todos os deveres legais, etc. Porque se ele observou antes disso, né, ele deveria apurar antes de processar. Porque se ele observou, obedeceu todos os ditames legais, não tem motivo para responsabilizá-lo, correto? Tema 1055, então resolvida essa polêmica, tema 1055, é objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação a profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante a cobertura jornalística em manifestações em que haja tumulto ou conflito entre policiais e manifestantes. Então vamos imaginar, tem uma manifestação, não vamos entrar aqui no mérito se a manifestação foi avisada ou não às autoridades. Lembre, ela não tem que ser autorizada, é livre a manifestação do pensamento, artigo 5º da Constituição, não me lembro inciso, ok? Mas havia lá uma manifestação. Os policiais avisaram, olha a imprensa aqui, vamos tomar cuidado, a imprensa já com seu colete, todo mundo, e por algum motivo, no meio daquele fuzuê, um jornalista ele foi atingido. O Estado, ele se tornou responsável, tendo em vista que ele tomou todas as medidas e todas as cautelas. E aí você fala, Pamela, mas por um assalto na rua, eu não sou responsabilizado, mas o jornalista é. Dentro daquelas circunstâncias, se apurou que ele estava cumprindo seu trabalho, ok, ele trabalha numa entidade privada.
observou a conduta, o nexo de causalidade, o dano, ele estava onde deveria estar, no limite onde deveria estar, e mesmo assim ele foi atingido, há algum problema, não é? Cabe à excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso à área delimitadas, em que haja grave risco à sua integridade física, que não foi o caso. Logo, você deve apurar, e para você estudar responsabilidade civil por omissão, responsabilidade civil objetiva, responsabilidade civil com base na teoria subjetiva, porque quando eu estou falando sobre responsabilidade civil por omissão genérica, eu estou falando sobre responsabilidade civil subjetiva. Quando eu estou falando sobre responsabilidade civil objetiva com base na teoria do risco administrativa, eu estou falando com base na responsabilidade objetiva. Se eu estou falando sobre uma omissão específica, eu estou falando sobre responsabilidade objetiva. Se eu estou falando sobre omissão genérica, a responsabilidade é subjetiva. Repetindo, omissão específica, responsabilidade objetiva. Omissão genérica, responsabilidade subjetiva. Eu espero que você tenha aproveitado a nossa aula e um grande abraço, até a próxima. Um beijo!